tá um tempo sem correr, um tempo parado, seja aí uma semana, um mês ou mais de meses, anos, eu vou te falar aqui como você deve voltar a correr nesse bate-papo do café com o treinador, uma live aqui onde eu sempre trago um assunto sobre corrida e você pode fazer suas perguntas. Perguntas aí sobre corrida, o que você deseja saber, eu tô aqui pra te responder. Tamo junto? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e eu tô aqui para te ajudar a evoluir na corrida, seja correndo mais rápido, seja correndo mais distância, tá? Se você deseja realmente melhorar na corrida, esse perfil aqui é para isso. Aqui você pode fazer suas perguntas, aqui fica à vontade para eu te ajudar, beleza? Então, bora que vamos. Fica à vontade para fazer já a sua pergunta. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado também, pode fazer aí a tua pergunta, tá bom? Fique à vontade. E esse aqui é um bate-papo bem descontraído, a gente vai trocando ideia. Fechou? Vamos lá. Hoje, mesmo sendo café com o treinador, não deu tempo de eu pegar um café. Pegando aqui uma aguinha. Correria, né? Esse aqui é o café com o treinador 2.0, porque, ó, pra quem não sabe, no sábado passado, no dia 1º, nasceu meu segundo filho. E a vida ficou uma loucura. Eu parei aqui de passar lá, de fazer live, parei de postar conteúdo no Instagram, porque não dava conta, tinha um bebezinho pequeno também para cuidar, né? É uma correria danada. E também não treinei esses dias. E o primeiro dia que eu treinei depois que meu filho nasceu foi hoje. Hoje foi o primeiro dia. Só que foi uma correria danada. Por quê? Porque eu tava com ele e daí eu fui dar ele pra mãe dele, ele começou a chorar e tal. Aí até a hora que eu consegui correr, eu fui correr, era 10 e pouco da manhã. E fazer a live, eu ia fazer a live aqui às 11h30 da manhã, né? Aí aconteceu, fui lá, corri, voltei, aproveitei para tomar banho, já fui dar banho na minha filha. E quando eu vi já era 11h30, falei, meu Deus, tem que vir aqui correndo para fazer a live, porque eu marquei 11h30, quase que não deu tempo, então é aquela loucura, né, de cuidar das crianças e tudo mais. Mas estamos aqui. Hoje só com água, sem café. Água Ouro Fino, né, que é a melhor que existe. Bora lá. Então, falando sobre voltar a correr. Por que eu trouxe esse assunto? Porque hoje eu voltei a correr. Eu fiquei aí, eu vou abrir aqui no computador. Eu tava treinando bem certinho, tá? Bem legal. Aqui. Vou abrir o meu mapinha aqui de corrida, meus registros. Até o dia 30 de março. Até o dia 30 de março corri legal. Tá? Tava ali treinando 4 vezes por semana. Na última semana de março, eu corri na terça e na quinta. Que daí foi dia 30, né? Dia 30. E foi o último dia, porque na sexta eu descansei, no sábado eu ia dar treino, ia correr, e aconteceu de nascer meu filho, então eu não corri. Então, olha, quantos dias eu fiquei sem correr? Fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias sem correr. Hoje seria o 10º dia sem correr, mas eu fui treinar. Hoje eu consegui aí me organizar melhor para treinar. Então hoje eu saí treinar. Só que é necessário alguns cuidados depois de ficar 9 dias inteiros sem fazer exercício físico, sem treinar. E, no meu caso, dormindo mal, né? E vou confessar aqui, me alimentando mal também, tá? Eu não fiz comida nesses dias. Ninguém fez comida aqui em casa. A gente foi comendo o que tinha, o que trazia aqui pra gente, o que a gente comprava pronto, tá? Porque realmente uma rotina com um recém-nascido não é uma coisa muito fácil, né? Não sei se você já vivenciou isso, né? Chora bastante e tal, a gente ainda não sabe o que é, tá se conhecendo, né? Então, é basicamente isso. Então, o cenário de hoje voltar a correr. O cenário é mais descondicionado, porque eu fiquei 9 dias sem correr, ou seja, sem condicionamento físico, sem tanto condicionamento físico quando tinha regularidade, tá? Mais pesado, porque foram 9 dias sem correr
e 9 dias se alimentando não da maneira correta, tá? Então 9 dias aí mais pesado, com o corpo mais indisposto para fazer exercício físico, tá? O que deve fazer nessa situação? O primeiro erro é se eu tentasse dar continuidade no treinamento que eu estava realizando, tá? É o primeiro erro. Por quê? Porque eu vinha de meses correndo certinho, o corpo treinado, fiquei 9 dias sem correr, me alimentando mal, dormindo mal, o meu corpo está muito pior. Então eu não posso treinar como eu treinaria, tipo no sábado, depois da última quinta-feira que eu treinei lá. Não. Hoje o treino teve que ser muito leve, mas leve mesmo, tá? Por quê? Porque ele não tá preparado para correr depois de 9 dias sem correr. Então eu faço isso. Primeiro, ajustando a intensidade. A intensidade é o principal fator que deve ser ajustado, tá? E o ajuste foi em correr num trotezinho leve, por exemplo, hoje eu corri num pace de, para quem tem seu pace, num pace de 7,08, tá? Fiz 5 quilômetros em 35 minutos e 40 segundos. Então, é um tempo bem tranquilo para mim, bem leve, tá? Fiz um treino sem me cansar muito, mas por quê? Porque esse era o propósito. O que poderia sair de errado num treino desse depois de 9 dias sem correr, né? Ou mais, né? Tô falando aqui, não tô falando só do meu caso agora, mas tô falando também do caso de você que tá um tempo parado, né? De você que vai voltar a correr, né? Em situações de voltar a correr. O grande erro é tentar voltar a correr no ritmo que você estava correndo antes lá, quando você ainda estava correndo, tá? Então é tentar correr na mesma velocidade, correr a mesma distância, fazer o mesmo esforço que você estava fazendo. Por que isso é um erro? Porque o teu corpo, ele passou por um tempo onde ele teve um destreino, ele teve uma perda de condicionamento, uma perda de musculatura, tá? Se você exigir o mesmo que você estava exigindo antes, você pode até conseguir, mas vai demorar muito para o teu corpo se recuperar, você vai se sentir mais cansado, mais cansada, vai ter dificuldade em continuar os treinos, a chance de você parar de treinar de novo é grande, tá? Você pode se lesionar, porque o teu corpo ele não está preparado para aquele estímulo, tá? Você sofreu um período de destreino, então pode ter uma lesão. Você pode não aguentar o próprio treino e você vai ficar chateado, putz, eu não estou conseguindo correr. Por quê? Porque você não está respeitando o princípio do teu condicionamento físico atual, que não é o mesmo que você tinha lá quando você estava correndo antes. Então vamos entrar no meu caso aqui. A última vez que eu tinha corrido foi no dia 30 de março, 9 dias atrás, 10 dias atrás. Hoje, se eu tentasse correr, vamos ver qual treino foi esse que eu fiz no dia 30 de março. O que eu tinha feito? Hoje eu fiz 5 quilômetros num ritmo de pace de 7,08, tá? O treino que eu fiz no dia, vamos aqui, 30 de março, foram 7 quilômetros, e foi um treino leve ainda, num ritmo de 6,13. 6,13. Então, se eu tentasse hoje realizar um treino de 7 quilômetros a 6,13 de pace, que é um treino que eu fiz há 10 dias atrás, que eu fiquei 10 dias sem correr, mesmo que esse treino foi leve, primeiro, eu não sei se eu ia aguentar esse treino, tá? Por quê? Porque meu corpo ele ficou 10 dias sem treinar. Ele ficou destreinado e eu fiquei mais pesado esses dias. Por quê? Porque eu comi errado, dormi mal, tá? Então, não faria sentido fazer um treino assim. Outro, eu podia me lesionar, porque o que acontece com a musculatura depois de 4, 5 dias sem correr? Agora imagine mais. A musculatura, ela desativa. E o que é a musculatura desativar? Ela vai, as fibras musculares vão perdendo tensão, elas vão perdendo ali as suas capacidades neurotransmissoras, ali a parte da parte neural, né, vai meio que se desativando, se desligando, porque não está utilizando essa parte da musculatura, a musculatura não está trabalhando, então por que eu tenho que tá funcionando tudo aqui? Então ela deixa que uma parte só da musculatura trabalhe. Por quê? Porque o corpo não está treinando, E aí, o que acontece? Se eu volto a treinar, grande parte da minha musculatura está desativada, tá? Agora, voltando a treinar, grande parte da musculatura não está funcionando como estava funcionando antes. Então, se eu tentar correr da maneira que eu estava correndo antes, eu vou fazer um esforço enorme e a chance de eu me lesionar é gigante.
porque a minha musculatura está totalmente despreparada para isso. Por isso que o treino deve ser muito mais leve. O treino tem que ser bem leve para quê? Para eu começar a recrutar novamente as fibras musculares que foram desativadas com o destreino, com esses 9, 10 dias sem treinar, tá? Você vê como é complexa essa questão de você voltar a correr, de você respeitar uma intensidade mais leve na volta e não querer voltar com tudo, voltar a correr como você corria antes. Você corre um risco gigante, tá? Então, vamos lá, tem essa questão de lesão. Tem a questão também, mental. Questão mental, que é o quê? Se eu corresse da maneira se eu tentasse correr hoje da maneira que eu estava correndo na semana passada, né, 10 dias atrás, que foi o último dia que eu corri, eu ia me cansar mais, ia ser mais difícil, o corpo ia sobrecarregar e eu ia ficar meio chateado. Por quê? Porque, nossa, não tô aguentando e tal. Mas isso se eu não soubesse que eu teria que treinar mais leve. E é o que muita gente faz. Muita gente sai para correr a mesma velocidade, sai para correr. Ou mesmo aluno, tá? Tem vários alunos aqui. Mesmo aluno que eu falo, corre leve, porque você ficou tantos dias sem correr. E vai lá, ele corre mais rápido do que deveria. Mais rápido do que eu falei para correr. Ele vai se sentir mal, ele vai sentir que o corpo não vai recuperar bem, tá? Mesmo com orientação, muita gente faz isso. E não é que é errado, às vezes, na verdade é errado, é errado, tá? Mas o corredor, a gente gosta de correr, de testar nossos limites, só que a gente tem que aprender que tem a hora certa, principalmente numa volta ao treinamento, tá? Então, basicamente isso. Esses são os riscos de voltar a correr, né, depois de muito tempo, de voltar a correr do jeito que corria antes, às vezes mais tempo, mais rápido. Você tem que fazer voltar muito de leve, respeitar o corpo, preparar o corpo novamente para a corrida, tá bom? Que é o que eu estou fazendo agora, voltando a correr. Tomara que eu consiga encaixar os treinos aí nessa semana que está entrando, né? Não sei como é que é com um filho pequeno assim em casa, é mais difícil, mas fiquei feliz que foi hoje e voltando aos poucos para voltar a correr de boa. Beleza? Vamos lá, para daí, no mês que vem eu tenho uma prova de 5 km da meia maratona internacional de Curitiba, que se não me engano é no 14 de maio, alguma coisa assim. Quero chegar bem lá, então tem mais de um mês para treinar aí. Pessoal, perguntas! Eu quero que vocês me perguntem, eu tô aqui para responder as perguntas de vocês, qualquer pergunta sobre corrida. Eu comecei aqui trazendo o assunto sobre voltar a correr, porque eu fiquei aí 9, 10 dias sem correr, depois que meu filho nasceu e hoje eu voltei a correr. Então eu trouxe o assunto aqui falando dos riscos, de como você deve correr do jeito certo na volta, o que acontece se você voltar a correr do jeito que você corria antes, tá? Pois eu quero saber de você, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre corrida, é só você me mandar aqui nos comentários, tá até escrito aqui, faça a sua pergunta sobre corrida, que eu tô aqui para te responder, para te ajudar. Tá bom? Quem tá aqui tá a Thalita, que é a minha aluna. Tudo bem, Thalita, que fez um baita treino na Graciosa. Graciosa é um dos locais mais bonitos para treinar corrida, né? Aquela estrada é maravilhosa. E como é que foi o seu treino, Thalita? Eu não cheguei a ver, acho que não sei se você registrou. Não registrou. Abri seu Strava aqui, você não registrou. Você subiu quantos quilômetros? Como é que foi? Eu vi que você marcou no Stories lá, mas agora eu não lembro de cabeça, tá bom? Se quiser comentar aqui sobre o treino, pode comentar. Você até me fez uma pergunta aqui. Só deixa eu olhar quem que tá ao vivo aqui. Tá, Cleide, tudo bem, Cleide? Minha aluna também lá de Santa Catarina. Thalita é minha aluna de Curitiba. A Dani, que começou a treinar comigo agora. Fez o teste, Dani. Eu recebi a tua mensagem, vi o teste. Hoje mesmo já passo os primeiros treinos para você. Hoje mais pra noite. Tá bom? Os primeiros treinos aí pra gente conquistar aí seus 5 km sem parar, né? Vamos mandar ver. A Paloma, tudo bem, Paloma? Se tiver alguma pergunta pode mandar aqui. O Wellington, beleza? Se tiver qualquer pergunta, manda aí. A Michelle, tudo bem, Michelle? Se tiver pergunta sobre corrida, manda aí. E o José Pedro, olha que legal a foto do José Pedro. Tá com um bebezinho ali. Que legal. Se tiver qualquer pergunta, manda aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ler as perguntas de vocês. Primeiro, a Thalita, nesse retorno, quantas vezes por semana é o ideal? Sempre 3 vezes, tá? 3 vezes por semana. Por quê? Porque 3 vezes é o mínimo que o mínimo de treinamento que deve ser feito para você ter resultado, tá? 3 vezes na semana. Treinar menos que 3 vezes na semana, você não vai ter muito
efeito, não vai ter muita evolução. Então não faz sentido, mesmo que seja uma volta, mesmo que você ficou 2 anos parado, tá? Que é muito tempo, você tem que voltar 3 vezes por semana. Só que daí a intensidade tem que ser muito leve, muitas vezes utilizar alguma caminhada no meio dos treinos. Os treinos tem que ser leve, tá? Mas 3 vezes na semana. Não mais do que isso numa volta. Aí se você treinava mais do que 3 vezes na semana antes, quando você chegar perto do que você já corria antes, né, da velocidade e distância que você corria antes, daí fazendo 3 vezes por semana, você começa a aumentar a quantidade de vezes por semana. Beleza? Conseguiu entender? Mas 3 vezes na semana é o melhor, tá? Para você voltar aos treinos. Menos que isso não vai ter muito resultado, tá bom? Mais do que isso também não, que daí é sobrecarga. 3 vezes na semana, dia sim, dia não. Não treine em dias seguidos, porque senão o corpo não vai recuperar muito bem. Beleza? A Dani Nascimento, tudo bem? O que comer antes de correr? Quanto tempo antes? Dani, depende do que você já come, tá bom? Depende do que você já come. Não tem uma fórmula ideal, não tem, isso aqui se você comer vai dar tudo certo, né, e tal. Não. Por quê? Porque você já tem uma alimentação que você realiza, né, na sua rotina, você já tem os alimentos que você está habituada, que você gosta, né? E o que a gente faz? A gente começa a adaptar isso com a tua realidade agora com o teu treinamento, né, que você vai começar a treinar agora. O que é interessante antes de correr? Tá? Vou dar exemplos aqui, daí você vê o que você está fazendo, se é alguma coisa que você já faz, se você precisa adaptar, tá bom? Mas tem que ser carboidrato, tá? Tem que ser um alimento rico em carboidrato antes de você começar a corrida. Porque você precisa de energia, você vai gastar energia na corrida, então você precisa de energia. O que pode ser? Eu como banana antes de treinar, tá? Uma fruta que ela tem muito carboidrato, tá bom? A absorção desse carboidrato no corpo é rápida, então ali até no máximo meia hora antes do treino eu como uma banana. Hoje eu comi 2 bananinhas que são pequenas, acho que é aquela banana maçã, não sei o nome direito das bananas, tá? Mas eu comi 2 ali, pelo menos acho que deu 1 hora antes do treino, tá? Eu comi banana. O que dá para comer também? Pão branco, pão integral tem que ser mais tempo antes, pelo menos 1h30, 2 horas antes, porque ele demora mais para digerir. Mas pão branco você pode comer 1 hora, até meia hora antes, tá bom? Um pão mais, um pão francês, né? Tem vários tipos de pão que não é integral, então você pode comer um pãozinho, tá? Tem que tomar cuidado com o recheio, se você vai colocar um recheio nesse pão. Pode ser uma manteiga, né, que é pouca coisa. O que não pode comer antes da corrida? É algo gorduroso, tá bom? Não é interessante, porque demora para digerir e você pode precisar ir no banheiro. Algo com muita proteína, muitas fibras, não é interessante. Por exemplo, vou comer uma fruta, vou comer uma melancia. Melancia tem muita fibra, tá? Um pedaço de melancia você come antes de correr, aquilo vai ficar ali te incomodando. Que mais? Proteína. Você vai lá, come um omelete, né? Eu gosto de comer omelete no café da manhã. Daí você come um omelete antes do seu treino. Você vai ficar com aquilo pesando dentro da tua barriga, não vai digerir direito e não vai te dar energia, porque proteína demora demais para te dar energia no teu corpo, tá? Não é rápido. Então, é basicamente isso. Carboidrato. Eu dei exemplo de banana, dei exemplo de pão. Que mais que pode ser? Pode ser um suco, tá? Então, várias coisas aí você pode utilizar antes do seu treino. Mas é legal adaptar de acordo com a tua realidade. Se quiser, depois a gente começa a conversar mais específico aí sobre o que você come, o que você não come, tá? E ir tentando. Não existe, beleza, vou comer uma banana. Às vezes você não se adapta muito bem. E daí tem que mudar, tá? Então não existe a fórmula perfeita aí. A gente tem que tentar, mas sempre buscar um carboidrato, tá bom? A Michelle, você acha que o uso da joelheira é bom? Não é bom porque se você vai usar a joelheira pra que primeiro você vai usar essa joelheira, tá? Porque eu tenho dor no joelho. Se você tem dor no joelho, você tem que resolver essa dor no joelho. Colocar uma joelheira, você está tentando remediar, mas a dor vai continuar a existir, tá bom? Se existe dor ali, tá? Agora, se não tem dor, por que você vai usar uma joelheira? Joelheira não é um equipamento que deve ser utilizado na corrida. Porque se está com problema no joelho, tem que resolver esse problema para depois correr. Sem joelheira, sem nada, tá bom?
não é bom. Não é bom, não. Cinta o joelho pós-corrida. Ah, ali, você falou cinta o joelho pós-corrida. Mas a joelheira, primeiro, não vai te resolver nada. Não vai te resolver nada. Você sente o joelho pós-corrida por alguns motivos. Primeiro, a tua corrida pode estar errada. A tua corrida pode estar errada. E em quais sentidos? Você pode estar correndo mais do que o seu corpo está preparado. Você está sobrecarregando o teu joelho. Então tem que dar uma olhada no tipo de treinamento que você está fazendo. Provavelmente está sobrecarregando o seu corpo. E joelheira, essas coisas, não resolve nada, nada, tá? Isso só vai talvez remediar algo, mas a dor vai continuar a existir, a sobrecarga vai continuar a existir. Então, primeiro ponto, sobrecarga do treinamento. Teu treinamento pode estar errado. Segundo ponto, você pode estar com algum problema no joelho e isso deve ser investigado, tá? Ou num fisioterapeuta ou num médico ortopedista, tá? Se é só pós-corrida, provavelmente é o quê? O teu treino de corrida que está errado. Você precisa começar a treinar do jeito certo. Um treino que respeite o teu condicionamento, tá? Que não sobrecarregue o teu corpo, tá bom? Então, é ajuste de treino aí. O que pode ser também? Eu acho que a gente já trocou mensagem, você falou que faz musculação e tal. Falta de fortalecimento, acredito que não seja. Mas tem que analisar tudo isso aí, tá bom? A questão não é só correr, não é só fazer as coisas. Não, tem que ver por que eu estou fazendo, se está doendo, por que está doendo, o que eu posso fazer para resolver essa dor. E geralmente não é o exemplo ali, colocar uma joelheira. Isso aí é um engano. É o pior, a gente se engana achando que a gente está resolvendo a dor colocando uma joelheira ou quando a gente tem uma dor. Tem gente no tornozelo, coloca uma tornozeleira, a gente tá mascarando aquela dor naquele momento, mas a lesão costuma piorar se estiver machucado, tá? O Zé Pedro. Bom dia, Daniel. Tudo bem, Zé Pedro? E aí? Estive uma semana sem correr esse fim de semana, uma prova trail de 42 km. Comecei a ter câmera 25 até a meta. É normal? Super normal. Você ficou uma semana sem correr. E vai para uma prova de 42 km. O corpo não estava preparado. O teu corpo, ele destreinou. Ele destreinou completamente, tá? Ainda mais com uma prova longa. Provavelmente você é uma pessoa treinada, você é uma pessoa que aguenta correr bastante, então você tem uma capacidade física muito boa. Mas só que você foi para a prova totalmente destreinado. Ou seja, essas câimbras não sei se você pegou a parte da live, mas a tua musculatura estava desativada, não estava preparada para isso. Então, o corpo ele começou a fazer um esforço maior do que ele estava preparado. Ele começa a ter cãibra para quê? Para te pedir para parar. Porque se você não para, vai lesionar. Pode ter concluído, olha, você concluiu até a meta. Mas o que você deve fazer agora? É um treinamento muito leve, tá? Se puder fazer fisioterapia preventiva agora, fazer alguma, eu não sei, provavelmente você é de Portugal pela inscrita. Eu não lembro como é que funciona a parte de fisioterapia aí pós-corrida, se tem alguma coisa por aí. Mas aqui, por exemplo, eu moro na cidade de Curitiba, que tem bastante casa de recovery, né? Que você vai, faz uma fisioterapia para soltar a musculatura e tal. Isso é muito interessante fazer depois de um desgaste desse. O desgaste foi muito grande. Então é interessante você recuperar, focar no tratamento, alimentação, hidratação agora, tá? Depois dessa prova. E o que mais? Treinamento super leve. Não vai deixar de treinar, pelo amor de Deus. Não fica uma semana sem correr. Mas corre leve. Amanhã não. Se você correu hoje, não sei se correu hoje ou ontem, foi esse final de semana. Mas amanhã ou terça, faz 5 km bem leve, de boa, tranquilo. Para o corpo não parar. Porque se você ficar parado de novo, aí o corpo vai destreinando mais ainda. Por quê? Porque essa prova mais agrediu o teu corpo do que contribuiu com o treinamento, porque você ficou uma semana sem treinar. Então não tem, como que eu posso dizer, continuidade no seu treinamento desse jeito. Então você deve encaixar os treinos novamente. E encaixando os treinos novamente depois da prova é uma forma de recuperar, né, o teu corpo treinando. Você tem que recuperar o teu corpo treinando. Então começa a voltar leve. Essa semana faz 3, 4 treinos, mas super leves, super curtos, tá bom? E daí vai voltando aos poucos aí, tá? Bem aos poucos. No próximo mês aí tenta não correr prova, tá?
é baixa intensidade, para você colocar o teu corpo de novo num estado que ele esteja preparado para realizar algum esforço maior, tá bom? Porque isso aí é a chave para você ter uma lesão. E vou te dar uma notícia bem triste aqui. Bem triste não, mas uma notícia ruim. Que nos próximos dias você está muito suscetível a ter uma lesão. Você está pronto para ter uma lesão, tá? Porque o teu corpo está sobrecarregado. Porque você fez uma prova depois de uma semana sem treinar. Uma prova longa. O que você tem que fazer? É se alimentar muito bem, se hidratar muito bem, dormir bem, recuperar bem, treinar do jeito certo, senão você vai acabar se lesionando depois da prova, tá? Isso é clássico, isso já aconteceu muito comigo. Já aconteceu de eu ir para a prova despreparado, não me machuco na prova, mas machuco depois da prova, tá? Porque o corpo ele demora para recuperar. O Oni. Eu corri 80 km essa semana, no outro dia senti nada, tô inteirão. Como ele agora, parabéns, é sinal que você está dando uma boa continuidade nos seus treinos, você está mandando ver aí no teu treinamento. Tá bom? Parabéns, continue assim. A Dani, obrigado, treinador, tamo junto. A Thalita, fiz 12 km da planilha, boa, último treino da semana, foi bem intenso, só subida, né? Boa. Estava com o pessoal forte, não saí da zona de conforto, mas cansei bastante. 12 que pareciam 24, boa. Lá é muito legal de treinar. Muito bom, parabéns pelo treino. Vamos lá. Michele, certo, obrigado, tamo junto. A Jucino, olha ali, olá Daniel, olá Jucino, tudo bem? Pessoal, temos perguntas, aproveita para mandar tua pergunta, tá bom? Domingão aí, manda tua pergunta. Manda pergunta logo, porque eu tenho que descer lá embaixo, cuidar do meu bebezinho, do meu filho, então... Senão minha esposa me mata. Mas eu quero responder todas as perguntas de vocês. Se não tiver pergunta, fale. Coloque aqui nos comentários o que você está achando da live. Se você gostou das respostas ou não, se ficou claro ou não. Pelo menos dá um feedback final aí, tá bom? Se não tiver mais pergunta, quero ver aqui a participação de vocês. Vão participar. Isso aqui é uma via de mão dupla. Não sou só eu que falo. Você participa, você conduz essa live. Você conduz, você coloca a pergunta, você coloca o assunto e eu falo, tá bom? E eu respondo, beleza? Vamos lá. Quando as câimbras começam sempre em determinado quilômetro, não entendi se foi uma pergunta isso ou se foi uma afirmação, mas o que é cãibra? A cãibra é sinal que tem alguma coisa errada com o teu corpo, tá? Não é que o volume está demais, pode ser, é um dos fatores. Pode ser que a intensidade também tá. Você está correndo mais rápido do que deveria. Pode ser que teu corpo não esteja muito bem hidratado, muito bem alimentado. Pode ser que teu corpo esteja fraco. É multifatorial, tá bom? Pode ser tudo isso junto, tá? Mas é praticamente você não está treinado ou treinada para fazer aqui o que você está fazendo. Aí deu cãibra. Deu cãibra porque você não está preparado para aquilo. E o preparado não é só treino. É alimentação, é sono, é hidratação, tá bom? Tudo isso é treinamento. Então tem que ver o que está errado, tá bom? Fechou? A pergunta veio do vizinho, o vizinho perguntou. Mas boa, vizinho, aí, ó. Pode ser várias coisas. Não tem uma coisa hoje que comprove a cãibra, tá? Mas a cãibra é um sinal que o corpo te dá para falar para, tá? Alguma coisa está errada. Porque se você continuar, pode ter lesão. Ah, mas eu senti cãibra no meio de uma prova. Beleza, você corre o risco de terminar a prova e tal, de resolver a cãibra. Mas a cãibra é que tem alguma coisa errada, tá bom? E não é uma coisa errada, muitas vezes, naquele momento. É uma coisa errada que está acontecendo ao longo do treinamento que você não está totalmente preparado para fazer aquilo que você está fazendo naquele exato momento. Beleza? Michele, sim, muito esclarecedor, muito bem. Pessoal, fechou, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês aqui, as perguntas, tá bom? Amanhã vai ter live às 10 horas da manhã, de segunda a sexta, nessa próxima semana, vai ter live às 10 horas da manhã aqui, Café com o Treinador, onde você pode fazer suas perguntas, eu trago um assunto aqui pra gente conversar, beleza? Então agradeço demais aí as perguntas, a presença de vocês aqui. Tenham um ótimo domingo e bora treinar bastante aí para evoluir, não só sair para correr, tá bom? Prevenir cãibra, joelheira não, tá bom? Não vamos cometer esses erros que
a gente discutiu aqui. Vamos evoluir na corrida, fazer do jeito certo. Tamo junto, correr inteligente, com a cabeça. Valeu, tchau, tchau.